Tente entender tudo aquilo que a gente se falou. Um dia, conte as estrelas no céu ou pergunte para os signos a resposta. Eles irão responder que o amor é feito grama vadia, nasce por todos os lugares, em toda fresta de meio fio. Estamos aqui para resgatar o trabalho, a obra do João, que é um trabalho muito bonito, muito sincero, feito com muito carinho, com muito cuidado e músicas lindas. O João era uma pessoa extremamente boa, extremamente querido, dono de um talento extraordinário. E para falar, sintetizar um pouco do que era o João, tem uma letra de uma música dele que é muito pouco conhecida, mas que fala assim: usar como lança a verdade, que a vida é real, jogo aberto, falar e ouvir com os olhos a qualquer irmão do planeta. Ser cantor pela vida afora é comer com o pão a certeza, é andar com fé sobre a corda, é acreditar na estrela que brilha a todos os homens, mas nem todos podem vê-la. Clara luz me guia, me incendeia. Isto era João Aires da Boa Morte. Porque o João era uma pessoa muito aberta, né? Um poeta, assim dizendo. Então a gente se encontrava, tínhamos uma liga e tocava muito violão, muita cerveja, né? Muitas risadas, né? Às vezes até umas paqueras, quando o João era malandro. Mas, né, tinha um profissionalismo genial. E umas canções que eu ficava assim admirado. O cara é um harmônico. Então, as lembranças que eu tenho do João são poderosas, né? Eu lembro de que a última vez que nós nos encontramos, eu, ele e minha mulher, Jane, ele deixou uma camiseta bonita que ela tem até hoje, guarda até hoje, e deixou o disco dele, um LP, que eu insisti em não ouvir durante muito tempo, depois que eu soube da morte do João, que me era muito emocionante se viesse a ouvir aquele disco, então eu fiquei muito tempo. Se eu ouvir, até hoje está guardadinho. Dentro em breve eu irei ouvir, porque agora eu já estou mais preparado, né, para lidar com essa perca desse grande compadre que foi o João. Gente, as lembranças do João Boa Morte são as melhores possíveis. Me lembro que ele era uma pessoa muito divertida, a gente gostava de beber uma cerveja, isso rolava sempre. A gente se encontrou em várias ocasiões, eu lembro de um show em Búzios que a gente fez, que ele me convidou, nos tempos do Rio de Janeiro, né, uma pedra de atiradeira que eu fiz um arranjo lá para o Festival da TV Globo. Né, mas eu acho assim que o João, infelizmente, né, nos deixou muito cedo. Né, eu acho hoje, poxa vida, minha mãe tem 97 e ainda é uma pessoa nova, imagina, né, uma pessoa com 38 anos, né, deixar esse mundo aqui para um outro mundo, né? Mas eu acho que ele tá legal, eu acho que ele, né, continua mandando essa energia maravilhosa para os filhos deles, que estão exatamente, né, fazendo esse trabalho super importante, que é um trabalho de resgate da obra do João Boa Morte, do compositor, do homem, né, enfim, daquela pessoa que era carismática, né, era uma pessoa alegre, descontraída, era um cara meio alternativo, assim, eu sempre curti essas pessoas, né, bem assim, fora, um pouquinho fora só do sistema, assim, para exatamente, né, essas pessoas de muita opinião. E o João era um cara muito forte. E, além de tudo, era um cara muito musical. Um amigo de poucos anos, mas uma amizade verdadeira, intensa. João nunca, depois que nos conhecemos, quando vinha ao Rio de Janeiro, nunca deixou de me visitar, de me mostrar os trabalhos novos. Eu me considero assim que eu era uma incentivadora do João, por conta de admirar o trabalho dele, eu era uma incentivadora. Por isso que eu falava que ele tinha que vir para o Rio. Eu acho que eu queria meio que ser madrinha dele, artística.
mas estou muito feliz com essa iniciativa e quero muito participar, e eu recomendo, conheçam a obra de João Boa Morte. O João, ele tinha um poder de criação musical, poética, muito grande. Ele era uma pessoa assim, que derramava música. Todo dia ele tinha uma música nova. Ele tinha até problema de decorar as músicas dele, porque cada dia ele fazia uma coisa nova. E aquela coisa eu ficava meio encabulado com aquilo, porque na época eu estava começando a compor, a mexer com música, essas coisas. Eu estava muito cru ainda na coisa. Aí eu me deparei com aquela pessoa que jorrava música igual a cachoeira jorra água. E eu ficava encabulado com a técnica que ele tinha no violão, com a poética dele, muito perfeita. E, sinceramente, eu cheguei a aprender muita coisa com Boa Morte. Hoje eu sei disso em termos de composição. Hoje eu sou uma pessoa que faço uma música mais legal, claro, do que eu fazia na época, até mesmo por amadurecimento, mas é uma coisa que eu aprendi isso com o João. O João, para mim, ele era um irmão. A nossa relação era uma relação muito de irmão, respeitosa e uma figura muito afetiva. A gente se tratava com muito carinho, com um olhar muito especial. Até aquelas brincadeiras de juventude, quando a gente ganha um apelido, a gente às vezes tinha apelidos horrorosos que a gente se colocava na nossa turma e tal. O João nunca me chamou de nenhum apelido. Eu queria falar do João, que foi uma pessoa que só me trouxe alegria na minha vida, uma pessoa de alta astral, que quando eu estava triste na minha casa, ele sempre me ligava e falava para eu ficar flat, que tudo ia ficar bom. João era um anjo nesse mundo, uma pessoa que veio no mundo para trazer alegria. Nunca vi o João em momento triste ou ruim da vida dele perder a cabeça ou agredir ninguém. O João era uma pessoa especial. Nós, da nossa geração, nós demos um recado maravilhoso para tudo que está acontecendo aí hoje, né? Porque a nossa época, voltando à década de 70, a nossa época as coisas eram muito difíceis. O telefone público parecia ligação internacional, você queria falar com sua mãe, não conseguia, cair, a comunicação, até a gente tinha que fazer tudo, era na força mesmo. E eu acho que isso foi uma coisa que o João deixou, que o João sempre foi um guerreiro, uma pessoa que não tinha preguiça. Ele ia atrás mesmo, e acho que toda essa força formava aquela personalidade artística da presença de palco do João, que era uma coisa fantástica, uma voz fantástica. Eu fico muito contente em saber que eu fui amigo, ainda sou amigo do João, seja lá onde ele esteja, que eu acho que no melhor lugar. E mandar um abraço para ele e também ver também que, às vezes em quando, eu encontro na rua com os filhos do João, os meninos saudáveis, maravilhosos, a vida continua, e acho que, né, o João está aí presente no espírito de todos nós, a todo momento, desde que a gente cante uma música do João, ou fale do João, a gente nunca vai deixar. E um grande abraço, João, que a sua mensagem é muito parecida com a minha. Eu espero que eu tenha o mesmo sucesso que vocês teve. Um abraço, seu amigo Bodão. Essa convivência que eu tive com o João foi uma convivência muito gratificante. E eu sempre falo que o João é o irmão que eu não tive, né? Meu grande irmão, que partiu antes da data combinada, mas que eu vou guardar, né, sempre do lado esquerdo do peito. Nosso amor no fundo do quintal, deu em fraldas no varal, deu em choro e mamadeira, deu raiz pra vida inteira. Nosso amor vai indo bem ou mal, uma história natural. Nessa vida tão ligeira, deu em chá de erva cidreira, que acalma o menino quando ele começa a voar, voar. Que acorde o menino quando ele pega a chorar, que acalma o menino quando ele começa. João Boa Morte, João da vida, né?
A morte faz parte da vida, porque a vida não acaba. A vida é a coisa mais bela desse universo. E João, na sua poesia, com a sua musicalidade, com a sua alma boa, soube traduzir esse sentimento maravilhoso que é a vida, né? Que é a vida, que é a arte, que é o filho. Ele soube aproveitar a vida, soube fazer belas canções para deixar pra gente. Sim, conheci João assim, eu começando a tocar guitarra, esse menino, ele já tinha um bandaço, né, que era a Banda Brava, assim, só nego fera tocando. E na primeira oportunidade que teve, o João me colocou na fita, me colocou para tocar com os caras. Eu falei assim, não, o Doca tá aí, o Doca é bom, tá com a vontade toda. Me colocou lá para tocar com os caras. E o João era assim comigo, ele sempre me abraçava assim, me colocava sempre nas gigs assim, falei assim, não, o Doca tá aí, inclusive nesse disco Planeta Coração, e veio a galera do Rio de Janeiro para gravar, Elber Bedak, que tocava com o Elba Ramalho, o baixista que tocava com Erasmo Carlos, só nego fera, acho que o cara citou Vitor Biglione para tocar guitarra, e o João, não, Vitor Biglione nada. Tem um Doca lá em Belo Horizonte, o Doca é fera, menino bom, vai tocar no disco. E me colocou para tocar no disco. Eu nem sabia quem que é Vitor Biglione. Depois que eu fui saber a fera que era que eu estava tocando no lugar dele. Então o João, cara, sempre foi assim comigo. Me levou para o Rio de Janeiro, tocamos lá e sempre me abraçou com mais braços do que ele tinha. Eu me lembro sempre dele e me lembro de muitos casos, né? Eu me lembro, por exemplo, a apresentação dele num festival de rock que aconteceu em Belo Horizonte em 1977, no Serra Verde. Devia ter lá umas 10 mil pessoas, vieram bandas de rock e música brasileira do Rio, de São Paulo, de outros estados. Mas a grande apresentação, o grande show desse festival foi a apresentação do João Boa Morte com a Banda Brava. Isso porque na primeira noite o festival demorou um pouco a começar, tiveram lá problemas para armar palco, armar equipamento, enquanto isso o pessoal bebendo muito e tal, o pessoal com o público começou a ficar impaciente, estava uma noite muito fria e começaram a sair algumas brigas lá no meio da plateia. E nisso a primeira banda que apresentou foi uma banda de São Paulo chamada Joelho de Porco, que fazia um trabalho meio humorístico, mas o clima não estava assim muito para brincadeira não, então a primeira banda não agradou, algumas pessoas começaram a jogar latas de cerveja no palco, nos músicos, eles tiveram que sair meio apressado. E aí então a organização do festival jogou o João Boa Morte para enfrentar as feras lá. E aí foi muito incrível, foi surpreendente, até a polícia estava em frente ao palco, porque tinha saído umas brigas, a polícia PM já tinha dado umas cacetetadas, o clima estava tenso, aí o João entrou e surpreendendo todo mundo, inclusive a gente, inclusive os seus amigos, eu estava lá no fundo do palco, né, nos bastidores, o João entrou assim de repente e abriu os braços, assim, esticou os braços, o cabelão com a boina, parecia assim um profeta. Parecia um Che Guevara, um Jim Morrison, uma figura assim. Aí ele ficou parado lá na frente do palco, uns 3 minutos, parado com os braços abertos, sem falar nada. O povo foi parando, olhando aquela figura carismática, e estava muito frio, aí o João começou a soprar o ar frio, soprar fumaça, soprando assim. Uma fumaça, a coisa mais surpreendente, ninguém esperava aquilo. De repente todo mundo foi parando, sentando, sossegando, e a hora que o João, sem ter dito uma palavra, conseguiu um controle total daquela plateia meio selvagem, né? Aquela plateia cheia de maluco. Aí é que ele começou a tocar e a cantar, e foi o melhor show dessa apresentação. Eles arrebentaram. Bom, o João, antes de mais nada, era um super amigo meu,
pessoa super carismática, tinha sempre, esse carisma era tão super, tinha sempre uma menina interessada, uma menina não, sempre tinha várias meninas interessadas nele, e ele também era uma pessoa super romântico, estava sempre apaixonado, as músicas dele eram sempre com essa, tinham sempre esse apelo romântico, né? E musicalmente até a gente não era muito, a gente não ouvia muito as mesmas coisas, não. Eu estava mais pro lado do rock and roll e o João mais pro lado da música romântica, da MPB. Mas ele acho muito legal, uma vez quando ele chegou com uma música para me mostrar, e eu acho que eu tive assim tenho a impressão que eu tive alguma influência na composição dessa música, que foi uma música que ele fez para o Jimi Hendrix. Eu lembro quando ele me mostrou a música, a empolgação dele na hora de me mostrar a música foi muito legal, assim, deu a impressão de que ele fez a música pensando um pouco em mim também, que era uma coisa, eu escutava muito Jimi Hendrix, e a gente sempre saía no carro, sempre tinha uma fita do Hendrix, e isso acho que acabou de certa forma influenciando ele nessa composição. A música Cisne Negro, a letra super legal e tal. Uma das coisas interessantíssimas também foi quando ele foi em Visconde do Rio Branco, na terra do meu pai, concorrendo no festival comigo. A gente andava nos festivais no final dos anos 70, era muito interessante, assim, um tanto de festival tinha no interior. Tinha gente que vivia disso. E o João fez vários comigo, defendendo as minhas músicas. Eu gostava muito do timbre da voz dele. E a gente chegou, ele era muito querido pelas moças, um cara muito bonito, tinha uma juba de leonina dourada, assim, aquele cara bonitão. Se tivesse mar em Minas, ele seria um surfista, né? Mas aí ele chegou no Visconde do Rio Branco e levou o coração das moças todas. E é uma pessoa assim que eternamente tivemos ligado por laços de afeição e carinho. Passou essa época que a gente trabalhou muito junto, depois eu parti para Erudito, mas ficou essa união muito grande. O resto da vida, quando a gente se encontrava. A última vez viajamos juntos de ônibus do Rio para Belo Horizonte. A última vez que a gente realmente passou um tempo grande, foram 6 horas juntos, sentadinhos um do lado do outro, foi em 92, quando a gente viajou de volta do Rio para Belo Horizonte. Isso eu nunca vou esquecer. Meu grande companheiro, meu querido amigo, meu leão de juba dourada, sempre no meu coração, tocava até sangrar os dedos. Parceiro e amigo, que até hoje a gente não tem jeito de não pensar no João, nas músicas, nas canções que estão ainda rodando aí. O Brasil e o mundo tem música dele gravada em Madrid, na Alemanha. Conheci o João em 1980, quer dizer, eu já sabia quem ele era, mas vinha travar contato com ele mesmo em 1987. Foi um festival em Três Pontas, onde eu ganhei um prêmio, se não me engano, melhor intérprete, alguma coisa assim. O curioso dessa história é que essa música com a que eu ganhei esse prêmio, na época eu não estava mais empolgado com essa canção, sei lá porque, eu não sabia exatamente dizer o motivo, mas enfim, ganhei o prêmio e tal, e o João, a partir daí a gente travou maiores contatos e tal, e toda vez que eu encontrava com o João, ele cantava o que ele sabia dessa música. Então, a primeira estrofe, enfim, sei lá, se o refrão, alguma coisa dessa música ele cantava. E falava assim pra mim, ó, Ratão, essa música e tal. E eu ficava meio sem saber se ele estava caçoando de mim, porque, afinal de contas, eu não sabia, assim, sei lá, eu não sabia muito bem a intenção dele, não sabia se realmente ele estava sendo sincero quando ele falava que gostava da música, enfim. E ficava pensando, será que ele está me zoando, né? Será que ele está caçoando e tal? Mas eu vinha saber depois que, na verdade, o que me incomodava naquela canção era o que o João mais gostava, que era a sinceridade, sabe? Era o fato de eu estar, depois, ao cantar aquela canção, eu me sentia completamente vulnerável. Então,
o João gostava realmente dessa música, dessa canção. E eu acho que essa característica do João, essa sinceridade, esse despojamento, essa falta de mistério de se entregar para uma canção, né? E o resultado assim, de estar tão vulnerável, eu acho que é o grande aprendizado que o João me deixou e para muita gente, que foi exatamente isso, essa sinceridade e essa vulnerabilidade com que ele se entregava às canções. Então, grande João, te agradeço demais por isso. A minha relação com o João é pré-artística, pré-realização profissional, qualquer outra coisa, né? E era os doces momentos da nossa infância e juventude a gente passou junto, isso é muito importante para mim. Muita coisa a gente viveu junto. Enfim, para mim assim, a minha relação com o João é uma relação muito afetiva da minha formação, né? Talvez, sem saber, a gente tenha se ajudado a se transformar em artista. Absolutamente não era nosso propósito e tudo encaminhava para outra coisa. O senhor Afonso Claro da Boa Morte, pai do João e do Cacá, era um fanático por futebol e certamente o grande sonho dele é que tanto o João como o Cacá fossem jogadores de futebol. A melhor maneira de falar do João é fazer exatamente como ele fazia, repetir as músicas dele, né? Porque o João tinha essa mania, quando ele compunha uma música, ele mostrava para todo mundo, do padeiro ao dono da loja, da mãe até a empregada, para todo mundo. Ele repetia 50 vezes, graças a Deus. Vamos lá na Flecha Negra da Mágoa. Eu queria lhe falar de um tempo sem mágoa, mas no seu coração há mais mágoa que amor. Se esquece o que eu vi de bom, mas não esquece o que de ruim passou. Fecha o luto pro meu coração cantador. Do fogo que apagou, sou estupim aceso. Vou arrancar do peito o coração. Sou poeta pirata a procurar meu reino, sem rumo, sem tesouro e sem canhões. Prata só se for da lua ou do sol de seus cabelos. O meu maior tesouro é meu prazer de caminhar e escrever seu nome no cimento fresco, ir pra casa e tocar até sangrar os dedos, ir pra casa e tocar até sangrar os dedos, ir pra casa e tocar até sangrar os dedos.